Fala galera, tudo bem? O Bayern é campeão alemão. Não é bem uma novidade, né? Mas é a notícia do dia pela confirmação matemática, e que aliás acabou acontecendo antes mesmo do Bayern entrar em campo. O Leipzig foi derrotado pelo Borussia Dortmund, um resultado bem importante na briga por vaga na Champions, né? Que é um assunto bem relevante também, até porque isso pode impactar na própria dinâmica de mercado e continuidade em termos administrativos no Borussia Dortmund, né? Porque em termos de comando técnico, essa continuidade já não existe mesmo, porque já está contratado o Marco Rose para a próxima temporada, no meio dessa ciranda dos treinadores. Mas, é claro, o ponto mais importante aqui é falar sobre o título, que foi confirmado então antes do Bayern entrar em campo, mas a rodada tinha um duelo bem interessante entre Bayern e Borussia Mönchengladbach. Um duelo que por si só é muito relevante para a história do futebol alemão, né? Então acaba que é curiosa essa junção aí, esses embates que acabam gerando na última rodada a confirmação do título, porque Leipzig e Borussia Dortmund são nos últimos anos os dois times que mais tentam bater de frente, dificultar, incomodar a vida do Bayern num cenário nacional que é totalmente hegemônico. 9 títulos seguidos de Bundesliga. Isso não é pouca coisa, aliás, isso é um feito extraordinário para o Bayern, por mais que exista diferença indiscutível, né, de poder econômico, diferença técnica, ainda assim você conseguir confirmar isso a cada ano dentro de campo, tem muito mérito nisso aí. E com diferentes jogadores, treinadores, inclusive Thomas Müller e Alaba bateram recorde, 10 títulos de Bundesliga, os dois alcançaram, os 9 seguidos agora, né? E mais o título que eles tinham conquistado com o Van Gaal no comando também, o título lá de 2009 e 2010. Então são os dois primeiros jogadores que alcançam 10 títulos de Bundesliga no currículo. Eles são 2 dos 5 que fazem parte desses 9 títulos seguidos, né? Então, Thomas Müller e Alaba, mais Neuer, mais Boateng e Javi Martinez. São os 5 jogadores que fizeram parte de todas essas conquistas aí ao longo dessas 9 temporadas, desde lá de trás. Outra história cruzada interessante, eu falei sobre Borussia Dortmund e Leipzig, que nos últimos anos têm sido os dois clubes que mais batalham por esse status da segunda força na Alemanha. O título do Bayern ter sido conquistado diante do Borussia Mönchengladbach, porque esse já foi o grande clássico da Alemanha, em especial nos anos 70, uma década muito dominada e disputada pelos dois clubes, né? Então, por exemplo, o Hansi Flick está se despedindo agora. Ele é o técnico da Tríplice Coroa de 2020. O técnico da Tríplice Coroa de 2013, o Jupp Heynckes, que é ídolo do Bayern, foi ídolo do Borussia Mönchengladbach e foi símbolo do Borussia Mönchengladbach, que ganhou 5 vezes o campeonato alemão na década de 70. Ele era um dos garotos de um time que investiu muito nisso e que conseguiu ganhar 5 vezes o campeonato alemão da primeira divisão ali nos anos 70, uma década que também teve muitos títulos do Bayern. Então é bem interessante porque aquele foi o período da polarização das duas equipes. O Borussia Mönchengladbach foi finalista de Champions, inclusive, né? Foi derrotado pelo Liverpool em final de Champions, foi 2 vezes campeão da Copa da UEFA naquela década de 70, e o Jupp Heynckes era um atacante que foi artilheiro, foi o melhor jogador do campeonato alemão, foi artilheiro algumas vezes. Então são algumas das várias histórias cruzadas aí entre Borussia Mönchengladbach e Bayern, que acabaram se enfrentando no jogo do título, no jogo da confirmação do título, que acabaria sendo mais, na verdade, o jogo da festa. E que além de ter o clima de festa, teve goleada com 6-0 do Bayern, segunda maior goleada do Bayern nessa Bundesliga, nessa edição, só fica atrás dos 8-0 contra o Schalke lá no início da temporada, né, o jogo que abre o campeonato alemão dessa temporada 2020-21, então uma goleada e tanto. E para completar tudo isso, se o título passou a ser um objetivo já alcançado antes mesmo de entrar em campo nessa rodada, a briga pela artilharia histórica do Lewandowski seguia valendo. E foi um passo e tanto que o Lewandowski deu, né? Há algumas semanas eu falei sobre, já tem, acho que deve ter talvez um pouco mais, talvez mais de mês, mas eu gravei vídeo aqui falando sobre como o Lewandowski estava caminhando para atropelar um recorde que era tratado como imbatível, que é o recorde do Gerd Müller na temporada 1971-72. O Gerd Müller faz 40 gols na Bundesliga. A Bundesliga tem o mesmo formato desde então, tá? Então, 34 rodadas, 18 clubes se enfrentando em jogos de ida e volta, 34 rodadas. O Gerd Müller jogou os 34 jogos naquela temporada e fez 40 gols. Essa era uma marca que sempre foi tratada como ninguém nunca vai conseguir bater isso. E o Lewandowski vem numa toada impressionante. Então ele agora faz 3 gols, ainda deu uma assistência nessa goleada sobre o Borussia Mönchengladbach e consegue compensar um pouco do tempo perdido na lesão da data FIFA, né? A lesão que tirou o Lewandowski de algumas semanas dessa reta final de campeonato. Então perdeu rodadas da Bundesliga, perdeu o mata-mata da Champions, né? Foi um desfalque gigante para o Bayern, mas ele volta e volta com tudo.
Verdade que o golzinho no finalzinho lá contra o Mainz na semana passada não significou muita coisa do ponto de vista de resultado, mas para ele significou um gol a menos para tirar em relação ao Gerd Müller. E agora fazendo 3, ele chega a 39. Então ele tem 39 gols após 32 rodadas. Tem mais 2 jogos pela frente. Ele precisa de um gol para igualar a marca do Gerd Müller. Se ele fizer 2, ele já bate a marca do Gerd Müller. Com um outro fator que para a estatística, que é uma estatística de números absolutos, isso não faz diferença. Mas para contextualizar e exaltar ainda mais o feito, o Lewandowski jogou 27 partidas dessa Bundesliga. Então ele não jogou as 32 que o Bayern fez até agora. Ele jogou 27, sendo 26 como titular. E ter 39 gols em 27 jogos no campeonato alemão é um feito fantástico, mais um do Lewandowski. Então volta a aparecer uma questão de tempo. Se a gente for traçar esse paralelo, lá em 1972, o Gerd Müller faz também um hat-trick na antepenúltima rodada. Só que depois ele não marca mais. Ele não marca nas últimas 2 rodadas. Então vamos ver o Lewandowski, que fez um hat-trick na antepenúltima rodada, vai ter 2 aí pela frente para tentar igualar ou superar essa marca impressionante de maior artilheiro em uma só temporada na Bundesliga. E o Bayern chega ao 30º título de Bundesliga, esse é outro ponto que vale sempre citar, né? São 31 títulos do campeonato alemão para o Bayern, porque um título foi conquistado em 1932 e a Bundesliga começou em 1963. Então, por isso a gente vai encontrar recortes diferentes ali. O Bayern está comemorando o 31º título, mas é o 30º título de Bundesliga. Então, só para diferenciar, né? E numa temporada que a gente viu, e já falou aqui algumas vezes, sobre o fim de algumas hegemonias. Então, por exemplo, na Escócia, o Rangers voltou a ganhar um título. Depois de uma década de reconstrução, de um futebol que estava completamente dominado pelo Celtic. Então, foi uma temporada de ruptura de hegemonia. Na Itália, na semana passada, a Inter conquistando o título, confirmando o título, encerrando essa hegemonia da Juventus. Na França, o PSG, que não tem uma hegemonia tão longa assim, né, em termos de números de títulos seguidos, porque o Mônaco foi campeão em 2017, antes disso lá em 2012, em 2011 o Lille, 2012 o Montpellier, e aí depois começa o período em que o PSG domina, mas não com tantos títulos seguidos quanto Celtic na Escócia, quanto o PSG, aliás, quanto o Bayern na Alemanha, quanto a Juventus na Itália. Mas o Bayern não tem essa de encerrar a hegemonia, não. O Bayern consegue adicionar mais um para a lista, mais um para essa impressionante sequência de conquistas que tem no seu cenário nacional, e mais uma vez vai passar por uma transformação também, né? Que é a chegada do Nagelsmann para a próxima temporada. Então, no meio desse troca-troca de treinadores aí, né? São vários os nomes, então já falei isso algumas vezes aqui, acaba sendo uma historinha no mínimo curiosa, né? Porque o Nagelsmann acaba sendo a opção. Vamos lá, se a gente for pegar o efeito dominó da história toda, nem tudo está diretamente relacionado, né? Mas a seleção da Alemanha vai ter o Hansi Flick, que deixa o Bayern, que contrata o Nagelsmann, que era do Leipzig, que foi buscar o Jesse Marsch, que é o treinador do Red Bull Salzburg, que com isso sobe o seu treinador do Liefering, que é o time B. Mas uma outra corrente desse efeito dominó o Borussia Dortmund já tinha trocado de técnico durante a temporada, tinha demitido, na verdade, né? O Terzic está terminando o campeonato. Vai ter o Marco Rose, que é o treinador do Borussia Mönchengladbach, foi contratado para a próxima temporada. O Gladbach foi ao Eintracht Frankfurt contratar o Adi Hütter como treinador. Então tá todo mundo se movimentando, né? O próprio Bayer Leverkusen também tem o Hannes Wolff nessa reta final de temporada, mas provavelmente vai ter outro nome para a próxima temporada. O Eintracht Frankfurt também vai ter treinador novo. Quase todo mundo da parte de cima da tabela da Alemanha vai ter novidade no banco de reservas, inclusive o Bayern. Então fica sempre essa dúvida no ar, né? Como vai ser essa transição do Bayern pós um sucesso absoluto do Hansi Flick, com um índice altíssimo de vitórias, com números impressionantes de aproveitamentos, de títulos, de gols marcados. Embora na atual temporada, se a gente for olhar até para alguns desses destaques individuais e coletivos, o Bayern tenha a defesa mais vazada ao longo dessa sequência hegemônica. Essa temporada 2020-2021 foi a temporada de pior defesa do Bayern. Curiosamente, o Bayern vai passar por uma reformulação nessa faixa do campo, né? Se a gente pensar que a Lab Boateng deixa um clube, além do Javi Martínez, mas o Javi Martínez reserva. A Lab Boateng deixa um clube para a próxima temporada, o Pamecano já está contratado, o Sully já foi ganhando espaço ao longo da temporada, o Lucas Hernandes cresceu ao longo da temporada também, mas os principais pilares do Bayern não estão necessariamente na defesa, embora o Alaba seja um nome fundamental do Bayern com o Hansi Flick crescendo muito na zaga. Mas Neuer, Kimmich, Thomas Müller e Lewandowski
são os principais pilares, se a gente for falar de toda essa estrutura do Bayern do Hansi Flick, que garante conquista, né? Na verdade, só confirma mais um título alemão. Desses 9 seguidos, os 30 dentro da era Bundesliga, o 31º, somando todas as eras do campeonato alemão da primeira divisão, e tem sido difícil imaginar alguém podendo romper essa sequência. E aí eu até faço a lembrança que eu sempre faço quando eu falo de hegemonia, né? A gente tende a tratar tudo como, é mais do mesmo, é natural, não tem graça, porque vai se transformando em algo corriqueiro, algo natural. E a gente tende a desvalorizar um pouco isso. Mas olhando com uma distância histórica, a gente provavelmente daqui a um tempo vai olhar para trás e falar: que década do Bayern! Uma das grandes décadas da história do clube, assim como a década de 70 foi fundamental, com grandes dos maiores ídolos da história do Bayern. Essa década do Bayern certamente é uma década histórica e que vai ter muita gente na história, ali no Hall da Fama do Bayern, como vários dos principais jogadores da história do clube, porque foram muitos feitos relevantes dentro desse recorte. O espaço está aberto aí para vocês comentarem, se inscrevam no canal, deixem a curtida no vídeo, um abraço, até a próxima.